do Subhuti. E aí ele disse, dependendo como você olhar esse arroz, você pode atingir iluminação ou ir para os infernos. Isso depende do seu olhar. Ou você pode ir para o reino dos seres famintos. Se você tiver um olhar de aprisionar, um olhar de ganância, avareza, você vai para o reino dos seres famintos com a doação do arroz. Se você não gostar disso, você vai para os infernos. De acordo com o estado mental que você gerar a partir disso. Aí ele diz, um monge deveria receber todas as manifestações do mundo do mesmo modo que ele recebe esse arroz. Ele é capaz de se alimentar das múltiplas manifestações e transformar isso na sua prática. Isso depende do olhar dele. Portanto, o praticante não deveria evitar os diferentes lugares e as diferentes manifestações do mundo. Aí o Subhuti diz, eu ouvi isso de Vimalakirti e não consegui responder. Então eu não posso voltar lá, estou engasgado ainda. Eu não tenho envergadura para ir lá. Se eu disser qualquer coisa, o Vimalakirti vai virar aquilo e para. E assim, aí o Buda chamou Shariputra. E foi a mesma coisa. Aí tinha outras histórias e outras e outras. Aí isso é considerado o Sutra de Vimalakirti, múltiplos ensinamentos. Então esse ano eu pensei, eu acho que eu vou agora, está bem no ponto. Agora eu vou começar a apresentar isso para a Sangha também, esse Sutra de Vimalakirti. Né? Então esse ano de 2010 eu estou pensando em passar muitos ensinamentos da época do Buda mesmo. Assim, essas histórias que são maravilhosas, né? Vamos pensar assim. Né? Então nós estamos bem no ponto, porque se eu fosse apresentar isso sem a base de ensinamentos que a gente já viu, isso ia ficar um pouco estranho. Mas como a gente já viu muitas coisas, agora tudo isso é ornamento. Então fica bem. Assim. Então nós estamos num ponto bem bom de poder examinar vários textos e olhar isso como um néctar. Assim. Maravilhoso. Então é nesse contexto que a gente olha também essa questão de como que o Buda examina a realidade. Então, como é que o Buda vai examinar a realidade? Como que ele está vendo? É um olho muito parecido com o de Vimalakirti. Aí, nesse diálogo todo, aquilo é explicitado. Aí tem um momento em que o Buda recebe o Vimalakirti. O Vimalakirti se levanta e vai com os outros praticantes, com Manjusri e outros grandes bodhisattvas, mahasattvas, vão todos em direção ao Buda. Aí eles conversam. E fica explícito esse ideal do Bodhisattva, o Bodhisattva Mahasattva, aquele que é capaz de andar nos múltiplos ambientes. Não importa qual a cor das luzes, assim, luzes roxas, vermelhas, em qualquer lugar aquilo funciona. Assim. Luzes pretas, vermelhas, brancas. Aquilo, qualquer luz está bem. Assim. Por quê? Porque o ponto central é a lucidez. No caso do Buda, a lucidez é natural. O que significa essa lucidez natural? Então essa seria a pergunta. Né? Então essa lucidez natural ela está ligada a reconhecer o aspecto que a gente poderia dizer onírico da realidade. Esse aspecto onírico da realidade a gente pode começar examinando como um aspecto vazio da realidade. Algumas pessoas, quando olham esse aspecto da vacuidade, especialmente o Zen, parece que aqui é o ponto último. Então perceba o aspecto vazio da realidade. A realidade ela é convencional. Poderia dizer assim, não há uma sala de palestras nesta sala de palestras, nessa sala de conferências. Não há isso. Então a gente começa a ver como que nós podemos decompor isso. A gente pensa, a cadeira é a sala de palestras? Não é. Então eu vou tirar a cadeira. O parque é a sala de palestras? Não, eu tiro o parque. O reboco é a palestra? Não é. O tijolo é? Não é. Então vamos tirando uma por uma das coisas. Nada disso é. Aquilo que não é, eu tiro. É assim. Aí daqui a pouco não tem mais nada. Aí eu digo,
a sala de palestras é vazia. Então essa é uma forma de reflexão. O próprio Buda, ele usou esses argumentos desse tipo, por exemplo, no Lankavatara Sutra, né? Então ele dizia, olha essa carreta, essa roda é a carreta? Não, não é, então tira a roda. Essa vara é a carreta? Não, não é, então tira a vara. O eixo é a carreta? Não, não é, tira o eixo. A chapa embaixo é a carreta? Não, não é, então tira a chapa. Não sobrou nada. Aí a gente fala assim, põe uma coisa, põe outra coisa, põe tudo. A gente não botou nada que seja carreta, mas de repente a gente olha, a carreta é mais do que a soma daquelas partes todas. Mas a carreta não está nas partes, portanto a carreta não é. Outro exemplo que o Buda usa é o exemplo de uma vaca, né? Aí vem o açougueiro com a vaca. Amarra a vaca numa árvore. Naquele tempo que não tinha Secretaria da Saúde. E mata a vaca. Aí pendura a carne, mas do jeito que eles faziam. Pendura a carne nos galhos da árvore. Fica esperando os compradores. Aí chegam os compradores, eles compram, eles não compram a vaca. Eles compram isso, compram aquilo, compram diferentes pedaços e levam os pedaços. Eles não levam a vaca, eles compram pedaços. Então isso dá a sensação de que o todo não é a soma das partes. Mas eu começo negando. Então existe um esporte no qual eu olho para as coisas e digo, não, aquilo não é isso, aquilo não é. Então existe todo um conjunto de ensinamentos onde eu vou examinar isso. Existem ensinamentos nos quais eu olho para mim mesma. Aí eu olho, eu sou a minha forma? Não sou. Até mesmo porque a forma tem mudado. Eu podia dizer isso, mas vocês não precisam rir, né? Aí ficou mais sério agora. Aí a forma tem mudado. Vocês também têm mudado. Aí a forma vai mudando. Então nós não somos essa forma. Ainda tem umas fotografias de um outro tempo. Nós não somos a forma. Agora, a gente olha, e as sensações? As sensações mudam também. Então, nós não somos as sensações. E as percepções? As percepções mudam. Então, eu não sou minhas percepções. Não sou nem a forma, nem a sensação, nem as percepções. E as minhas estruturas internas que respondem frente às coisas? Elas também mudam. E as consciências, as formas de inteligência que nós usamos? Essas também mudam. Então eu não sou nem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. 5 escadas. Não sou nenhum deles. Logo, eu seria o que mesmo? É melhor não pensar muito nessa coisa. Vamos girando e não vamos pensar muito, porque a situação está ficando grave. Né? Aí eu não sou nada disso. Aí tem isso. Isso é chamado sunyata do caminho do ouvinte. Então, por exemplo, essa parte de sunyata, essa parte da vacuidade, ela é descrita até mesmo pelo caminho Theravada, caminho do ouvinte. Eles olham, a vacuidade é um nível pessoal. Agora, no Mahayana, nós olhamos a vacuidade do mundo, daquilo que está diante de nós também, não só a vacuidade de nós, como a vacuidade do que está diante de nós. Aí surge esse esporte, né? A gente fala, não, eu não existo, não existe ninguém. Aí vem aquela coisa, bom, mas aí chega o cobrador, né? Depois de a gente cair na malha fina, veio a Secretaria da Receita Federal. Eu não existo, a declaração não existe, e o senhor também não existe. Mas aquilo teimosamente segue na nossa frente. O senhor está autuado. A autuação não existe. Me aguarde. Aí chega 2 sujeitos fortes, que é sempre assim que as coisas se resolvem. E pum, leva esse. Aí a pessoa, isso não existe também, mas fazer o quê? Eu estou indo, né? Eu não entendo como.